Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Dezembros. Continuação do capítulo 8. Temeu por alguns segundos que Malfoy alargasse. Estava frio e o abraço dele daquele jeito era muito melhor do que qualquer edredom. Ele apoiou a bochecha esquerda em sua bochecha direita. Hermione engoliu a saliva acumulada dentro da boca. Ele não disse nada. Quem cala consente, dizia o senso comum. No caso de Malfoy, poderia significar muitas outras coisas. Eu a encontrei nos Estados Unidos, vivendo com um trouxa milionário. Os Parkinson faliram logo após a guerra. Acho que foi uma maneira que ela encontrou de manter o status. Não sei. Enfim, ela me contou. Ela me disse que Liam Houston roubou seu dinheiro, que ele aproveitou o cargo de guarda dos bancos e assaltou o cofre da família Malfoy. Ele não afastou, não afrouxou o abraço, não se mexeu. Seu corpo apenas subia e descia de acordo com a respiração calma e ritmada dele. Liam Houston? Ela disse Liam Houston? Ele perguntou alguns segundos depois. Hermione abriu os olhos e ergueu o rosto para observá-lo. Rosas de metal surgindo da pupila escura. Malfoy era tão incrivelmente paradoxal. Ela esperava que ele a indagasse sobre o porquê de Parkinson estar vivendo como trouxa em outro país. Esperava que ele se enfurecesse ao saber que sua ex alguma coisa havia traído seu sangue puríssimo e se misturado com a ralé. Mas de repente tudo o que ele queria saber era se fora realmente Liam o citá-lo por Parkinson. Com todas as letras. O olhar de Malfoy pareceu distante por um momento, mas foi rápido, porque logo as íris prateadas foram cobertas pelas pálpebras, e ele segurou seu rosto com ambas as mãos. Sentiu a testa encostar na dele. As pontas de seus narizes bateram e Malfoy encaixou os lábios nos seus. 25 de dezembro, 18 horas e 24 minutos. Passou a última camada de esmalte vermelho na unha do dedão do pé. Não era a primeira vez que passaria o Natal sozinha, mas também não seria a última. Não fazia diferença. Sua família nunca fora realmente católica e seus pais pouco se importavam com o aniversário de Cristo. Para eles, o Natal significava um jantar de negócios. Mas agora, dentro do caos do fim da guerra, nem isso significaria. Os dedos dos pés estavam separados por pedaços de algodão para não borrar o esmalte. Tentou não encostá-los no chão ao andar até a mesa e pegar sua varinha. A tábua de madeira rangeu quando ela pisou. Aquele hotel era um muquifo velho, sujo e maldito. Não merecia aquilo. Assim que Draco fosse preso pelo assassinato de Houston, ela daria um jeito de passar toda a grana para o seu próprio nome e iria morar em um lugar decente. Apontou a varinha para os pés e murmurou um daqueles feitiços que o Semanário das Bruxas ensinava na seção Fútil mais Útil. As unhas ficaram imediatamente secas, brilhantes, e os algodões sumiram. Lindo. Respirou fundo. Apesar de tudo, não sabia não pensar que, mesmo sendo uma quarta-feira, ele não estava ali hoje. Que, aliás, desde que a guerra terminara, não o vira mais. Só sabia que ele estava vivo porque seu nome sempre acompanhava as boas notícias sobre o maravilhoso menino que o derrotou. Há mais de 3 quartas-feiras ele não a tocava, não a beijava, não segurava seu rosto. Parou na frente do espelho. Usava apenas uma calcinha branca e uma camiseta laranja do Chadley Connells, que ele esquecera uma vez. Constantemente dormia com aquela camiseta. Era bom sentir o cheiro dele o tempo inteiro. Quando ele resolvesse aparecer, pediria que ele usasse aquela camiseta enquanto faziam amor. Assim, ele suaria e seu perfume ficaria impregnado nas fibras de tecido por um bom tempo. Passou as mãos pelo cabelo liso. Cortaram mesmo há alguns dias. Estava abaixo do queixo agora. Será que ele gostaria? Será que perceberia? Aproximou-se do espelho, encostando a testa no mesmo. Queria não pensar que ele estava com aquela vaca naquele instante, mas era impossível. Afinal, era Natal. Ela provavelmente o trancaria em um quarto e o obrigaria a transar com ela o dia inteiro. Vaca maldita, vaca nojenta. Os pensamentos foram interrompidos por batidas na porta. Observou a mesma por algum tempo, sentindo uma preguiça incrível de ir até ela e abri-la. Poderia ser um dos serviçais do hotel pedindo caixinha de Natal,
mas também poderia ser Draco, e estava em um estado de carência que até mesmo o sexo com ele valeria a pena. Já vou, anunciou. Respirou fundo, atravessou o quarto em passos lentos e abriu a porta. O coração falhou algumas batidas. Ele era tão alto que sua cabeça quase encostava no batente superior. Deixou os lábios entreabrirem. Em 1 milhão de anos não imaginou que ele, ali, no Natal. Seus cabelos estavam escondidos por uma touca preta de lã. Apenas alguns fiozinhos apareciam, na parte da nuca e perto das orelhas. Meu Deus! E foda-se o tempo em que não acreditou em Deus, porque a partir daquele momento, com certeza, ele existia. Ele estava ali mesmo, depois de tanto tempo, no dia de Natal, não deveria estar com aquela putinha que ele chamava de namorada. Ele entrou sem pedir licença. Amor, ela começou fechando a porta devagar, o rosto, os braços, as pontas dos dedos. O corpo inteiro sendo banhado por uma espécie de sangue morno que corria lentamente pelas veias e fazia suas extremidades formigarem. Paxson, a gente precisa conversar, ele disse. Não sentou ou tirou a touca. Não havia marcas em nenhuma parte de sua pele exposta. Ninguém poderia afirmar que ele tinha lutado na guerra, que ele fora uma das principais peças daquela guerra. Apenas aquela melancolia azul de seus olhos podia provar que ele estava lá, ao lado de Potter, sofrendo com ele. Aproximou-se dele, o coração ainda entorpecido, e abraçou pelas costas. Apoiou a boca na altura de sua omoplata, respirou fundo, aquela sensação conhecida de estar no lugar certo, na hora certa e querer desesperadamente que o tempo parasse. Veio por suas narinas junto com o cheiro de roupa limpa. Cruzou as mãos sobre o abdômen dele e fechou os olhos. Amor, você... Mas ele se mexeu, fazendo com que ela o soltasse. Virou de frente para ela, luvas cobrindo os dedos longos das mãos, e cruzou os braços na frente do corpo, como se estivesse criando, assim, uma proteção para si mesmo. Não posso mais me encontrar com você, ele disse, encarando-a com seus olhos azuis. Ela sentiu os músculos travarem. A voz dele era séria, suficientemente grossa e masculina, mas ainda assim com tons aveludados. Ele poderia fazer com que você se apaixonasse ou se suicidasse em razão daquela voz. Não era assim nos tempos de Hogwarts, é claro. Em Hogwarts, ele era um merda. Ali, ele era tudo. Como assim? Perguntou algumas vezes. A saliva parecia evaporar da boca lentamente. Os lábios ainda estavam entreabertos desde que ele entrara ali. Não posso mais me encontrar com você. O que você não entendeu? Fechou o punho da mão direita. Pressionou as unhas contra a carne da palma, como se a dor fosse um caminho para se escapar daquele momento. Você não pode se encontrar comigo? Você só pode estar brincando, sorriu. Sempre sorrira quando as coisas eram tão impossíveis que chegavam a ser engraçadas. E aquela era a maior piada que já escutara na vida, mas ele não sorriu. Ele não mexeu os lábios. As pintinhas no canto de sua boca estavam no mesmo lugar. Eu te sustento. Você precisa de mim. Não era possível. Aquela era a brincadeira mais ridícula que já vira na vida. O que não era pouco para quem estava acostumado com Draco desde os 11 anos de idade. Ele permaneceu imóvel. O maldito continuou sério, com os braços cruzados. Eu precisei de você. Fiz o que você queria e você me pagou. Foi isso. Agora eu não preciso mais. Os bancos de Londres foram liberados. Já tenho meu dinheiro. Não posso mais me encontrar com você. Deixe de ser ridículo. Todos os bancos do mundo poderiam ser abertos e você ainda não teria onde cair morto. Um líquido quente escorreu por sua mão, acompanhado de uma dor forte, mas ela não ligou. Sentiu o coração sair daquele estado de dormência para começar a acelerar, até que os batimentos estivessem tão rápidos e altos que era provável que ele estivesse escutando-os. Ele continuava impassível, insensível, ingrato. Poderia vender adjetivos naquele instante, e não era como se ele estivesse chateado pelo comentário. Sabia muito bem que era um pobretão e que teria que matar o primeiro filho para alimentar o segundo. Se eu tenho onde cair morto ou não, Paxson, não é mais problema seu, já disse. Não preciso mais de você, não posso mais me encontrar com você. E, acima de tudo, não quero mais chegar perto de você, nunca mais. Sou grato pela sua ajuda e pretendo te pagar o que devo, mas sinto nojo em pensar em te tocar. Mas ela não estava ouvindo.
A visão embaçava com as lágrimas e seus ouvidos estavam tampados. A voz dele nada mais era que o zunido de uma abelha. As palavras ficaram, porém, gravadas em seu inconsciente. Muito tempo depois, quando ele já tivesse ido embora, ela se lembraria dessa fala e decidiria o que fazer com ela. No momento, isso não importava. Não importava que ele não quisesse mais. Era simplesmente inacreditável imaginar que ele não a queria mais. Sorriu. O movimento dos músculos do rosto apertou seus olhos e fizeram com que as lágrimas se soltassem. Deixe de ser bobo, amor. Essa brincadeira não está engraçada. Deu alguns passos em direção a ele. Ele recuou os mesmos passos. O coração apertou, agoniado. Sentiu a mão arder quando abriu a mesma. Havia marcas profundas em sua palma e o sangue alojara-se embaixo de suas unhas, disfarçado pelo esmalte vermelho. Mas ele não percebera que ela estava machucada. Você não pode fazer isso comigo. Por um momento, ele pareceu ceder. Parou de andar para trás e escondeu o rosto nas mãos enluvadas. Respirou fundo. Parecia cansado. Parecia estar desistindo de alguma coisa. Talvez desistindo de ir embora. Aproveitou o momento para se aproximar mais, mas antes que conseguisse tocá-lo com a mão ilesa, ele tirou as mãos do rosto e voltou a se afastar. Tirou as luvas e de repente estendeu a mão direita para que ela a observasse. Uma grossa aliança dourada no dedo anelar. Eu vou me casar com ela, Parkinson. A respiração falhou lentamente. Seus batimentos cardíacos começaram a falhar também. Ela sentiu que sua pressão havia descido em queda livre. As lágrimas simplesmente saltaram de seus olhos, transformando aquele anel dourado em nada além de um borrão. Mas você me ama, ela disse baixinho. Ele franziu as sobrancelhas claras. Aparentemente, ele não havia escutado. Você me ama, você disse com mais força. Ele olhou-a, as sobrancelhas ainda contraídas. Deu passos rápidos na direção dele, segurando seu rosto com as duas mãos. Ele segurou seus pulsos, afastando-a. Você está sangrando, exclamou, observando a palma machucada. Ela soluçou. Havia manchas vermelhas de sangue nas bochechas dele agora. Você me ama. Você não pode se casar com ela. Você não pode me deixar assim. Eu fiz tudo por você. Você não pode. Ele mexeu nas vestes rapidamente, buscando a varinha, enquanto segurava sua mão machucada. Sempre fora uma pessoa de tempestades em copo d'água, segundo Draco, mas nunca tinha realmente se sentido como agora, como a pessoa mais infeliz e usada do universo. E por isso mesmo, não chorava exageradamente, apenas sentia as lágrimas escorrerem por seu rosto como uma tradução da dor que realmente estava sentindo, a dor que ia além da mão machucada. Ele murmurou um feitiço para cicatrizar as feridas de sua mão. Ela piscou algumas vezes, observando as marcas irem embora. Com a outra mão, enxugou o rosto. Ela voltou manchada de um cinza magoado, rímel dissolvido em lágrimas. Você comprou essa aliança com meu dinheiro? Perguntou fungando. Ele soltou sua mão. Estava perfeita, como se nada tivesse acontecido. O sangue em seu rosto já estava seco. Ele se levantou, recolocando as luvas, fez que não com a cabeça, mas não olhou para ela. Mentiroso. Sentiu os olhos arderem ainda mais. Deixou-se cair sentada na cama. O vidro de esmalte, que ainda estava aberto sobre a mesma, rolou para o assoalho e manchou a madeira de um vermelho claro demais para ser confundido com sangue. Eu não vim te pedir nada, só vim te avisar. Ele disse, abrindo a porta. Voltou a guardar a varinha dentro do casaco. Seus cílios eram tão claros naquela luz amarelada que pareciam inexistentes, quase loiros. Boa sorte. Ele disse e saiu, sem nem ao menos notar seus cabelos. 25 de dezembro, 16h10. Quando saiu do banho, Granger estava dormindo. Deitada de bruços na cama, ela segurava a ponta da toalha para que não se soltasse do corpo. Uma nesga de sol entrava pela janela com o vidro fechado, transformando as gotas de água sobre sua pele cor de mel em pérolas douradas. Suas omoplatas se erguiam toda vez que ela respirava. O dia lá fora estava branco e azul. Sentou-se na beira da cama ao lado dela, observando seu cabelo molhado, descendo como um rio de madeira por suas costas. Havia algo de errado com aquilo tudo. Ele sabia disso. Parkinson havia feito alguma coisa fedorenta para dizer coisas completamente diferentes para ele e para Granger. Precisava descobrir isso antes de voltar para Azkaban, mas era
praticamente impossível. Se ela realmente estava nos Estados Unidos e ele não achava que Granger mentiria sobre isso, não havia jeito de procurá-la, já que não podia aparatar e também não tinha dinheiro para comprar uma passagem de avião. Tocou o rosto quente de Granger. Ela suspirou, o sono leve demais para que o toque passasse desapercebido, mas pesado demais para que acordasse com ele. Poderia ter pena dela, mas não era assim que se sentia. Sabia que ela era uma mulher forte e que conseguiria superar qualquer coisa, mesmo se descobrisse algo que pudesse manchar ainda mais seu passado. E ele tinha quase certeza de que, qualquer que fosse o segredo de Parkinson, Granger sairia prejudicada emocionalmente. Nunca se arrependera de ter assassinado Houston ou Weasley, mas depois que conhecera Granger, e principalmente depois das últimas horas, uma voz baixinha e irritante começou a persegui-lo. Perguntava sempre, sussurrando em seu ouvido, se realmente valerá a pena acabar com a vida de uma pessoa como ela. E ao mesmo tempo em que isso podia se chamar remorso, Draco acreditava que era apenas uma forma de poder afirmar para si mesmo que sim, tinha valido a pena. Se nunca tivesse feito nada de errado, se não tivesse enfiado Houston e Weasley no inferno, nada disso estaria acontecendo. Nunca sentiria embaixo dos dedos a sensação da textura de sua pele, ou o cheiro frutífero de seus cabelos invadindo suas narinas, ou nada disso. Abaixou o rosto, encostando-o na curva de seu pescoço. O shampoo barato do banheiro do caldeirão nunca tivera um perfume tão bom quanto alojado naqueles fios. Roçou a boca em sua pele, fazendo-ela respirar fundo novamente. Se não fosse seu sangue. Ela se mexeu quando ele pressionou a boca em seu pescoço com mais força. Virou o corpo, murmurando alguma coisa, os olhos pesados pelo sono. Draco beijou sua boca antes que ela falasse algo em voz alta. Ela sorriu, quebrando o beijo, as mãos pequenas segurando suas costas de leve. Shhh. Ele fez contra sua boca, passando a mão por seu rosto. Ela precisava dormir. Não tinha descansado a noite inteira e nem pela manhã. Ele conseguira dormir um pouco depois do sexo daquela manhã, mas ela tinha ido direto para o banho. Ela precisava descansar, pelo menos um pouquinho. Pelo menos. Sorriu com o canto dos lábios. Granger, só maldito, o que você está fazendo comigo? Volte a dormir. Deita comigo, ela disse, fechando os olhos novamente, a boca ainda contra dele. Virou-o de lado, puxando mais a toalha para perto do corpo. Draco encostou o nariz em seu ombro, ainda sorrindo. Merda. Já vou. Ele puxou os lençóis e o edredom para cima de seu corpo. Precisava se trocar. Colocar pelo menos uma cueca, e aí poderia deitar ao lado dela. Olhou para cima. A luz do sol pintava o teto branco de amarelado. Assim que voltasse para Azkaban, ele a contaria o que Parkinson sempre lhe dissera sobre Houston e Weasley. Não era justo, nem com ele nem com ela, que um segredo desses continuasse guardado. Continua.